bom dia a todos. Eu sou a doutora Renata Sim, neurologista, médica do Hospital Santa Paula, responsável pelo setor de neurologia do hospital. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma doença chamada esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória degenerativa do sistema nervoso central. Bom, o que significa isso? O sistema nervoso central ele é composto pelo cérebro e pela medula. Essa é uma doença que ela afeta uma membrana chamada mielina que está presente nos nossos neurônios. Para vocês entenderem um pouquinho o que é isso, imagine um fio de eletricidade que tem uma capa. A mielina seria a capa desse fio. E quando ela é alterada, ela é destruída, ela não conduz o impulso nervoso, assim como no fio elétrico. Então não existe a condução da eletricidade. E nesse momento o paciente começa a apresentar alguns sintomas decorrente dessa não condução desse impulso nervoso. Por isso que ela é múltipla, porque ela pode estar presente em várias partes do cérebro ou da medula, causando vários sintomas nos pacientes. Como é que essa doença se comporta hoje? Essa é uma doença que acontece principalmente em adultos jovens, então pessoas entre os 20 e 40 anos de idade. A gente sabe que para cada 2 mulheres, apenas um homem vai ter esclerose múltipla, e no Brasil a gente acredita que exista mais ou menos 35 mil pessoas portadoras da esclerose múltipla. Existem algumas formas dessa doença. A mais comum é a forma em surtos, né, que a gente conhece como remitente recorrente ou surtos. Então são pacientes que começam a ter alguns sintomas. Esses sintomas eles duram em torno de 1 dia até 2 semanas. E quais são esses sintomas então? O que nos alerta para pensar em esclerose múltipla? São sintomas que são bastante variáveis. Bastante frequente a perda da visão, então o paciente ele perde a visão de um olho. Geralmente essa visão, o paciente sente dor no olho, né? É comum o paciente perder a visão e ter dor ocular. Um outro sintoma são as alterações de força motora. Então pode-se perder a força num braço, numa perna, normalmente é de um lado do corpo, alterações da coordenação motora, alterações de esfíncter, então o paciente começa a perder urina espontaneamente, alteração da marcha, então o paciente começa a ter dificuldade para andar. Esses são os sintomas mais frequentes em relação ao início da doença e à presença de surtos. Existem outras formas da doença menos frequentes, que correspondem em torno de 10 a 20%, que é a forma primariamente progressiva, a forma secundariamente progressiva. O que a gente tem hoje em termos de tratamento, né, para a doença esclerose múltipla? Hoje a gente trabalha com 2 tratamentos. O tratamento do surto, então quando a pessoa tem aqueles sintomas que eu conversei com vocês, a gente dá corticoide, né? Geralmente esse corticoide é na veia para diminuir ou abreviar esses sintomas. E a gente tem o tratamento propriamente dito da doença, que hoje existem uma série de medicamentos que estão inclusive disponíveis no SUS, né? São medicamentos de alto custo, o paciente pode retirar na rede pública, e eles são basicamente compostos por injeções, né? Nós temos os interferons bem conhecidos, que são os interferons beta, que são injeções que podem variar de 1 vez por semana até dias alternos, que normalmente os pacientes reclamam um pouco porque a medicação pode vir acompanhada de alguns efeitos colaterais, que são sintomas gripais, como febre, dor muscular. Nós temos um outro tratamento também injetável, que chama-se acetato de glatiramer, que são injeções subcutâneas diárias. E nós temos um anticorpo monoclonal, que é uma medicação bastante eficaz no tratamento da doença, que é feita em ambiente hospitalar. O paciente precisa se deslocar a uma clínica para receber esse medicamento endovenoso 1 vez por mês. E temos também um comprimido de uso diário, que também está disponível para o tratamento da esclerose múltipla. Existem no Brasil agora aprovados outros tratamentos que não estão no SUS e pelo alto custo ainda tem bastante dificuldade de acesso à população. Antes de tratar, claro, a gente precisa fazer o diagnóstico dessa doença. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é basicamente um diagnóstico clínico, então os pacientes eles têm sintomas da doença, vem um histórico pra gente, então de um indivíduo jovem,
com vida ativa, que começa a ter algumas manifestações. Então, manifestações essas naquele curso de surtos, então ele tem uma queixa e melhora. E um diagnóstico por imagem. A ressonância magnética é fundamental no diagnóstico da esclerose múltipla. O líquido da espinha, ou líquor como é conhecido, ele também é um exame que nós pedimos, mas no intuito mais de se fazer um diagnóstico diferencial, ou seja, excluir outras doenças que possam imitar a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença crônica, assim como o diabetes, como a hipertensão arterial, como a asma e como a bronquite. É uma doença que não tem cura, mas com os tratamentos o paciente tem muito acesso a melhora clínica e também com qualidade de vida. Existem vários estudos em relação a novos tratamentos e a gente espera que no futuro até exista cura para a doença. Enquanto isso não acontecer, esses tratamentos todos propiciam grande melhora do paciente e qualidade de vida. É importante ressaltar que o paciente ele pode ter uma vida normal. Ele não tem contraindicação para nada, para nenhum tipo de trabalho, esporte. O que a gente orienta é uma vida saudável, com uma alimentação então também saudável, sem excessos de sal, exposição solar, porque também a gente sabe que a vitamina D, ela não é um tratamento da esclerose múltipla, mas como a vitamina D, ela atua na imunidade, é interessante que a gente faça a dosagem dessa vitamina. E em caso que esteja baixa ou insuficiente, se faz a reposição, mas uma reposição normal, não em altas doses. Então a exposição solar também nos auxilia a melhorar a qualidade de vida. Talvez a doença esteja mais conhecida, por isso a gente faz mais diagnóstico. Porque como é uma doença que se apresenta de maneiras muito distintas, o paciente dificilmente vai a um neurologista. Ele procura às vezes um ortopedista porque a perna está com problema, ele procura um oftalmologista porque o olho está com problema. Então essas campanhas de conscientização são muito importantes porque fazem com que os pacientes entendam melhor, cheguem primeiro ao neurologista e a gente possa tratar. Normalmente a gente sabe que o surto ele acontece de 1 a 2 surtos por ano. Seria mais ou menos o que a gente espera em relação à doença. É muito comum, às vezes o paciente fala, olha, eu comecei com formigamento no braço, eu não dei importância, durou 2, 3 dias, eu achei que eu tinha dormido em cima do braço. Alguns meses depois aparece um novo sintoma, como uma perda de visão. Esse é um sinal de alerta. Então normalmente são pelo menos 1 ou 2 manifestações por ano que duram pelo menos 24 horas.